Opa, tudo bem? Miriam Fernandes aqui. Você já reparou que algumas combinações caem muito bem? Tipo um queijo com goiabada, um cafezinho com leite, aquele pastel de feira com caldo de cana. Bom, é bom demais, né? Só que tem algumas combinações que são meio indigestas. Tipo, você combinar um ataque DDoS com um ransomware. O que pode sair disso, né? Mas como os craques eles fazem para combinar essas ameaças? Como será que eles exploram e quais são as vulnerabilidades que eles exploram para poder conseguir executar esse tipo de ameaça? É o que a gente vai conversar no cafezinho de hoje. Mas antes, tem uma combinação que ela é perfeita. É quando você pega aí o seu mouse e aperta o botão do like, aperta o sininho, faz a sua inscrição aqui no canal do Brasil Inseguro e já garante todos os conteúdos de cibersegurança aí que você vai receber semanalmente aqui do nosso canal. Então, agora sim, bora lá, roda a vinheta aí, editor. Esse nosso bate-papo, né, que exige assim um nível um pouco mais elevado de conhecimento, eu chamei nada mais, nada menos que quem? Fernando Ribeiro, o mestre, professor. Se apresenta aí pra gente, Fernando. Fala pessoal, eu sou o Fernando, alguns já me conhecem aí de alguns conteúdos que a gente faz. A gente tá aqui basicamente desde o começo da Start, então a gente viu a Start crescer desde quando ela se iniciou e o nosso core principal aqui, nossa identidade principal aqui é justamente com a parte de segurança. Então a gente trabalha muito focado nisso e a gente tem se desenvolvido, aprendido muita coisa com todos esses movimentos que têm acontecido ao longo dos anos e principalmente nesses últimos anos que os ataques cibernéticos estão muito mais, não só mais inteligentes, como mais frequentes. Então a gente tem tentado ajudar as empresas para que elas não sofram desse mal que infelizmente muitos brasileiros ainda sofrem, muitas empresas também. Isso aí. Então assim, o Cafezinho com TI ele tem essa proposta, né, de ser um pouco mais leve, de ser um conteúdo mais simples. Por isso a primeira pergunta que eu quero fazer para você vai ser para a gente simplificar aí alguns conceitos. Porque como a gente viu aí, fiz até a brincadeirinha aí na introdução, o pessoal, né, no caso os criminosos, os cybercriminosos, eles estão combinando, fazendo uma combinação de ataques. Algumas notícias recentes mostrou aí que o ataque DDoS com o ransomware tem sido uma estratégia utilizada pelos criminosos. E a minha pergunta para você, a primeira é essa, né? Quais são as estratégias? Primeiro, como funciona, né, cada um desses dois ataques? O que é um DDoS? O que é um ataque ransomware? E quais são as estratégias, né, que eles utilizam? Quais os objetivos que eles querem alcançar quando eles combinam essas duas ameaças aí? Bom, basicamente, a gente tem duas combinações de coisas completamente diferentes, mas que juntas, sozinhas elas já podem causar um impacto muito ruim para a empresa, mas juntas elas podem dar uma combinação assim extremamente nociva. Por quê? Primeiramente, o ataque DDoS, o que ele é, né? Se a gente pegar a sigla DDoS, a gente vai ver que é Denial of Service, que é basicamente um ataque a um serviço para fazê-lo ele morrer. Então, eles não se preocupam muito com se eles vão conseguir acessar o serviço. Eles querem simplesmente derrubar não só aquele serviço, como talvez todo o servidor e, consequentemente, tudo que tiver atrás desse servidor. Então, imagine que faça um ataque a um sistema que está... Vamos pensar, né, de uma forma que a gente gosta de fazer algumas analogias. Se você pega e faz um ataque massivo a um portão, chega um momento que uma pessoa só fazendo força para empurrar o portão, provavelmente o portão não faça nem cosquinha e ele vai conseguir tranquilamente segurar ali e não vai ter problema. Agora, se eu pego uma pessoa e junto com mais 20 pessoas, ou eu pego uma pessoa e eu pego junto um caminhão e eu faço força nesse portão, muito provavelmente eu posso fazer com que esse portão ele se abra e aí todo mundo que está lá vai ser prejudicado, né? Então, basicamente, o que o ataque DDoS ele vai ter como objetivo é ele tentar fazer com que o serviço pare de funcionar. E por que são estratégias completamente diferentes? É porque o ataque ransomware ele tem um objetivo específico que é ele tentar fazer o contrário do ataque DDoS, que é o quê? O ataque DDoS ele não está preocupado com o que ele consegue fazer do outro lado, e sim
eu quero que pare do outro lado. Já o ataque ransomware não, ele quer dados do outro lado. Então as coisas são diferentes, mas a combinação ela pode ser muito nociva, porque eu posso não só parar um serviço, como o ransomware, a ideia dele é eu fazer com que eu consiga o acesso a uma estação ou um servidor ou uma rede inteira para que eu consiga extrair um dado ou até mesmo criptografar dados para que as pessoas me paguem um resgate e eu consiga então ter um valor na minha conta em Bitcoin e qualquer coisa assim, ou até mesmo pelo prazer que o próprio hacker tem, o cracker, de fazer aquele ataque e dizer eu consegui, né? Então esses dois pontos assim, apesar de eles serem combinados, como eu falei, né, por isso que ele é tão complicado e é tão extremamente importante de a gente bloquear esse tipo de coisa, porque você tem dois ataques completamente diferentes, mas que eles combinados, ele pode fazer uma estratégia de derrubada ao mesmo tempo que eu estou conseguindo roubar dados. Ambos são totalmente nocivos, né, para qualquer operação. Qualquer empresa que sofrer esse ataque aí, esses dois ataques, principalmente combinados, vai ser um problema bem difícil, né? É só você pensar. Imagine que um ataque de DDoS, quando você pensa num site. Um site para uma empresa que ela é uma empresa que tem um site institucional, não vai causar um impacto muito grande. Agora imagine para uma empresa que ela tem um e-commerce. Basicamente a venda dela é baseada nesse e-commerce. Ela não tem outra forma de venda. Se eu ataco esse serviço e eu faço com que ele fique fora, ele seja parado por um tempo, esse tempo é o tempo que eu vou ficar sem receber, sem ter nenhum tipo de venda. Então imagine, quando a gente pensa, mas tudo bem, às vezes acontece de ter um ataque. Não, você tem que ver que às vezes você pode perder muito dinheiro quando você tem uma queda de um serviço que às vezes é essencial para a estrutura da sua empresa, né? Então não é simplesmente roubar dados. O ataque de DDoS, nesse caso, ele pode ser extremamente nocivo quando você pensa no que você tem do outro lado, que às vezes as pessoas podem falar, não, o ransomware é mais complicado. Sim, ele tem um nível de criticidade extremamente alto, mas o ataque de DDoS, às vezes, ele é mais fácil de ser feito do que o ataque ransomware. Realmente. Assim, uma dúvida que eu tenho, né, talvez a galera também tenha, ou já fica aí para explicar. Os caras que executam, né, os executores desses ataques, no caso do DDoS, eles utilizam protocolos diferentes dentro da rede ou não? Ou não tem nada a ver? Como que funciona isso? O ataque de DDoS, ele não é uma coisa assim, digamos que solta, né? Ele tem um certo padrão, apesar de às vezes não ter padrão. Mas assim, ele tem um padrão a ser feito. Mas como que funciona? Eu vou explicar de forma bem simplista como funciona os protocolos. A gente tem 3 protocolos principais. São vários que tem, mas o pessoal vai conhecer os 3 principais, que é o TCP, o UDP e o ICMP. Você tem outros, mas que não são tão comuns de ser utilizados e são para serviços muito específicos. E não vai ser tão utilizado para ataque de DDoS. O que o ataque de DDoS vai fazer, né? Na verdade, deixa eu explicar bem sucintamente o que cada um faz. O protocolo TCP, ele vai fazer o seguinte, ele vai, vamos dizer que eu vou acessar um site. Eu tenho que fazer um protocolo TCP por quê? Eu vou perguntar para o site, eu quero te acessar. O site vai falar o seguinte, pode vir. Aí eu falo, então me dá o dado. E aí o outro lado fala, tá aqui o seu dado. Sempre eu vou ter que esperar a resposta do outro lado para que eu consiga fazer a tratativa novamente e eu consiga receber esse dado. Isso é o protocolo TCP, que a gente chama de Transmission Control Protocol. Eu sempre tenho os dois lados se conversando. Já o UDP, eu consigo mandar uma informação, eu não preciso esperar a resposta e eu já posso enviar uma outra informação logo na sequência que ele não vai considerar como exatamente um problema. Só que esse é o grande ponto e é o protocolo utilizado pelo próprio pessoal que faz o ataque de DDoS, justamente por quê? Porque eles identificando que existe uma porta que está aberta, vulnerável para esse tipo de ação, eu posso enviar um pacote, 1 milhão de pacotes e do outro lado ele vai falar, bom, eu não consegui enviar ainda a informação, mas ele está conseguindo aceitar ainda. Só que vai chegar um momento que vamos pensar na questão do portão que eu falei. Chega um momento que assim, se eu tenho um porteiro que fala assim, vai entrar um por vez, e aí vai entrando uma pessoa por vez. Se eles derrubam o portão, entra 1 milhão de pessoas, sei lá, 200 pessoas ao mesmo tempo, e o porteiro não consegue mais ter controle. E ele perde completamente
completamente esse controle e ele não consegue mais gerir o que pode e o que não pode. E esse é o objetivo do ataque DDoS. E por que ele utiliza um protocolo específico, geralmente camuflado, mas ele utiliza geralmente esse protocolo DP justamente porque é um protocolo que é mais fácil de ser utilizado para esse tipo de ataque. É diferente de, por exemplo, o ataque ransomware, que ele é utilizado pelo protocolo TCP, né? É um pouco mais técnico, mas é só para o pessoal entender que, assim, geralmente é um protocolo específico, ele tem meio que uma vulnerabilidade ali, e essa vulnerabilidade, porque não é exatamente a vulnerabilidade, é a própria forma do protocolo. É a maneira como ele funciona, né? Mas só que daí o pessoal utiliza essa maneira justamente porque tem essa possibilidade de fazer um ataque muito grande, e aí você tem algumas implicações que você teria que analisar ao longo desse ataque. Show. E talvez, né, quem tá assistindo a gente aí fica pensando assim, mas por que falar desse tema, né? Por que a gente precisa, assim, entender como que os criminosos, os crackers, eles combinam esses ataques e acabam causando muitos problemas? Bom, para quem tá aí pensando, tá em dúvida aí e não sabe realmente, a verdade, gente, é que os ataques cibernéticos, as ameaças à segurança, estão sendo considerados um dos maiores problemas, principalmente nesse tempo de pandemia. Até mesmo o presidente do Sistema Financeiro Global, ele, dando uma entrevista, né, disse que uma das ameaça número 1 a recuperação da economia, né, nesse momento que a gente está vivendo de recuperação diante da pandemia, muitos países estão aí começando a se recuperar. Ele disse que os ataques cibernéticos são a ameaça número 1 à recuperação da economia, porque além dos prejuízos que já foram causados às empresas, né, durante esse tempo de pandemia mais crítico que a gente teve, ainda são ameaças que continuam e continuarão acontecendo. E é muito difícil as empresas conseguirem metrificar os gastos, saber aonde, né, realmente está indo esse dinheiro. Por isso é importante a gente entender como que o cybercrime tem se comportado, como essas ameaças elas estão realmente causando muitos prejuízos, tanto para usuários finais como para empresas principalmente. E dentro, né, desse assunto, assim, na sua visão, Fernando, o que torna esses ataques tão eficazes? Porque quando a gente olha ao longo da história, a gente percebe que os ataques, muitos deles, claro, a maioria evoluíram e também, né, foram sendo aprimorados, mas algumas coisas não mudaram tanto, assim, alguns tipos de ataque não mudaram tanto. Mas, na sua opinião, o que faz esses ataques serem realmente muito eficazes? E quais são as vulnerabilidades que mais são ameaçadas, assim, que mais são exploradas pelos crackers? Bom, é só você pensar que alguns golpes de pessoa física, eles são completamente arcaicos e funcionam até hoje. Para o cybercrime é a mesma coisa, né? Então, quando você pensa, eu vou para um local e você deixa a carteira exposta, vão lá e roubam sua carteira, falam, nossa, roubaram minha carteira. Fala assim, mas estava exposta, né? Então, assim, existem algumas coisas que são meio básicas, né? Mas essa questão de ser o principal foco, né, o problema para a recuperação da economia, é só você pensar, quando a empresa ela tem um gasto imenso com a possibilidade de precisar se recuperar por causa de uma perda de um dado, ou até mesmo uma empresa que morre porque perdeu um dado que era essencial e por causa de um ataque desse, a economia ela não consegue se recuperar tão rápido. É só você pensar, a economia ela não é baseada simplesmente no governo. A economia ela é baseada em todas as empresas que fazem parte, porque as empresas pagam impostos. Então as empresas pagam impostos, só que a empresa ela morrendo, a empresa não vai pagar imposto e assim, consequentemente, a roda não gira. As pessoas não vão ter emprego e as pessoas não tendo emprego, elas não vão poder consumir tanto, que também gera impostos. Então, tudo essa roda girando, se você se colocar no sentido inverso, a roda não girando, você vai ter o problema da economia. E aí, quando você entende que, olha, eu tenho um problema, esse problema ele é real. Só que esse problema, por que ele é tão nocivo e por que sempre acontecem os problemas? Por que sempre eu tenho problema e o que fazer nesse sentido, né? Primeiro a gente tem o problema justamente porque o usuário e a pessoa, ela muitas vezes ela se deixa levar. Isso é um dos problemas que mais acontecem, um dos problemas mais comuns, porque a gente como ser humano, a gente tem, ainda mais o brasileiro, né? A gente tem uma visão de mundo que é meio estranha, né? Que a gente não conhece
quem enviou o e-mail pra gente, mas a gente às vezes confia demais na pessoa. E assim, eu recebi um e-mail e a pessoa fala assim: Bradesco, você tá com um problema, um débito e você precisa acertar. A pessoa: meu Deus, eu tenho que arrumar, tal. A pessoa não tem nem Bradesco. A pessoa não tem conta no Bradesco, mas ela fica desesperada porque ela precisa acertar isso. É uma coisa que às vezes ela é muito simples. Olha, eu não tenho Bradesco. Eu recebi um e-mail falando que eu tenho que acertar alguma coisa no Bradesco, é só não clicar. Se for para acontecer alguma coisa, que eles me mandem via correio. Mas assim, não faz sentido, né? Algumas coisas não fazem sentido e elas começam a fazer sentido pro cracker, pro cara que vai te ameaçar, porque as pessoas continuam caindo. Por isso continua-se a ter ataques que são simples, ataques que são extremamente arcaicos, mas que são muito fáceis de cair. Vou dar um exemplo, né? Olha só como que as pessoas são maliciosas, maldosas, e elas utilizam o momento para qualquer situação, né? Para o bem delas, na verdade, né? E obviamente para o seu mal. Eu conheço uma pessoa que, uma senhora, teve um problema no celular. Mandou mensagem: eu tô com o meu WhatsApp clonado. Clonaram o meu WhatsApp. Nossa, o que aconteceu, né? Fomos ver o que aconteceu. Ela foi, ligaram para ela, Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde ligou dizendo: olha, nós queríamos fazer uma pesquisa sobre o Covid, então eu queria que você respondesse umas perguntas. Ela muito solícita. Sim, com certeza. Foi lá e respondeu. A pessoa muito bem articulada, explicou sobre todos os pontos, fez as perguntas, ela respondeu, tal. Aí a pessoa: muito obrigado pelas respostas, e agora eu gostaria que, para validar essa pesquisa que a gente fez com você, a gente vai te mandar um código e você me responda com esse código para que eu consiga então validar a sua resposta. E a pessoa, na verdade, estava fazendo o quê? Ela estava pedindo o código do WhatsApp. Aplicando um smishing, né? E esse é o grande problema, que as pessoas, elas às vezes, elas não têm conhecimento, elas sempre confiam demais nas outras pessoas. Então fala assim: peraí, por que eu preciso passar um código para você, sendo que eu já te respondi tudo? E aí ainda vai ter lá, né? O WhatsApp está pedindo o seu código, né? E a pessoa às vezes não percebe. Então assim, tem pessoas que caem e o ataque só continua porque as pessoas caem, né? Então assim, a armadilha não faz mais sentido quando ninguém mais passa por lá. Mas quando alguém passa por lá, a armadilha continua sendo interessante e eu posso colocar de novo a armadilha. Então, por isso a necessidade que nós, como pessoas físicas, vamos dizer assim, né? Eu estando em casa, eu fazendo qualquer coisa, eu preciso tomar muito cuidado. Porque isso pode afetar a minha vida, assim como aonde eu estiver. Pode ser na empresa também, eu posso ser afetado e afetar a própria empresa. Então isso é um problema, e é um problema real, e por isso que acontece, e por isso que as pessoas caem, porque sempre existem, como você falou, existem coisas muito mais complexas que estão acontecendo agora. Sim. Mas as coisas simples continuam sendo muito funcionais. Exatamente. E aproveitando, né, você falou aí, já é para nossa terceira pergunta, mas você já entrou aí na questão do phishing, né? Que é um dos ataques que continuam sendo muito utilizados e que a gente consegue ver que os criminosos, os golpistas, eles estão combinando, né? Você deu um exemplo aí de uma ligação combinada com um smishing, né? Pela mensagem de texto para poder clonar o WhatsApp da pessoa. Então, esse tipo de coisa tem acontecido até mesmo, essas combinações, elas vêm acontecendo até mesmo com os golpes mais velhos, né? Os caras estão utilizando todas as estratégias possíveis para poder conseguir alcançar os objetivos que eles almejam aí. E aproveitando isso, eu queria que você desse aí pra gente algumas dicas de como identificar esses phishings. A gente sabe que, como eu falei aqui, né? Esses golpes, eles estão ficando um pouco mais elaborados, apesar de utilizarem de velhas estratégias, existem algumas coisas que os criminosos eles estão colocando para deixar um pouco mais de credibilidade ali, para passar uma confiança a mais para a pessoa que está sendo vítima. E aí eu queria que você desse aí algumas dicas aí para o pessoal. Bom, a primeira coisa que eu digo logo de cara é o seguinte: sempre desconfie. A primeira coisa que você tem que fazer é que a internet, ela não é feita para os fracos, né? A gente às vezes acha que a internet só tem as coisas bonitinhas, as coisas boas, mas a gente não sabe, a gente não tem ideia da quantidade de pessoas que estão prontas para te atacar
e conseguir te prejudicar. E um detalhe, muitas pessoas elas estão conseguindo se sentir muito mais confortáveis, o que é óbvio, em ficar atrás de um computador escondido do que ter que ir atrás de alguém, de um banco para poder roubar. Então é muito mais fácil para algumas pessoas começarem a fazer um ataque que é sofisticado e ao mesmo tempo sem aparecer. Quando você vai roubar um banco, você tem que fazer uma estratégia assim muito bem elaborada porque você tem toda a segurança do banco. Mas quando você tem uma estrutura sem nenhum controle, é muito mais fácil. E nesse sentido, a primeira coisa é desconfie. Toda vez que você receber um e-mail, que você receber uma mensagem, um SMS, você tem que pensar o seguinte: você pediu aquilo? Muito provavelmente você não pediu para você ser alertado sobre uma questão. Por exemplo, você tem o banco Caixa Econômica, um exemplo. Aí você recebe uma informação de: olha, você está com um problema na sua conta, clique aqui para arrumar. Sabe o que você faz? Esse caso, mesmo que você desconfiar e disser: nossa, pode ser que eu realmente seja com problema, não clica naquele link. Vá direto no seu aplicativo do banco, acesse direto pelo aplicativo e vê se lá você tem informação, vê se lá você está com aquele problema que está te informando. Porque muito provavelmente o que eles vão fazer, e o que você falou tem todo sentido, quando a gente entende que eles estão deixando mais elaborados, aquele link que a pessoa coloca lá vai chegar na pessoa, vai chegar a um site que é muito parecido com o Caixa Econômica. Então ele vai falar o seguinte: é a Caixa Econômica. Exatamente. Então, uma outra coisa, dá uma olhada no link, vê se realmente é caixa.gov.br, não sei se é esse o site, mas itaú.com.br, vê se realmente é o site que você acessa, vê se é pelo aplicativo que você está acessando, porque esse tipo de situação, às vezes as pessoas elas vão conseguir o acesso à sua conta, eles vão conseguir o acesso à senha de validação, assinatura eletrônica, eles podem conseguir o acesso à sua própria máquina, porque eles podem fazer com que você baixe algum vírus, algum tipo de malware. Então, todo esse tipo de mecanismo é justamente porque a gente clica na informação, a gente clica errado, a gente quer ver, a gente é meio desesperado. Nossa, tá acontecendo algum problema na minha conta, então eu tenho que ir lá atrás. Não precisa. Faça pelo meio ordinário. Qual é o meio ordinário? Tá com problema no meu e-mail? Eu vou direto pelo meu e-mail, eu não preciso clicar lá. Eu vou direto na conta. Ah, mas eu falei aqui algumas vezes atrás que por muito tempo não usei nem antivírus, né? Aqui tem coragem. Mas por quê? Use um antivírus, é importantíssimo. Mas quando você não tem nenhum tipo de atitude que pode causar dano, muito dificilmente alguém consegue te invadir. O grande problema é que a gente está tão acostumado, a gente faz assim, ó, a gente faz coisas erradas e fica esperando que o nosso guarda-costas nos ajude. Então a gente fala assim: ajuda aí, porque eu acabei de roubar um banco, vai lá. Então assim, tome cuidado. Toda vez que você for fazer qualquer coisa, você tem que tomar cuidado com o link que você vai clicar, com a informação que você vai ver, com o pendrive que vão colocar para você. Antes de colocar o pendrive, verifica a procedência, verifica onde que foi. Ah, mas não, é um pendrive comum. Fala assim, peraí, um exemplo. A gente tem o pendrive, ele tem como você fazer abrir automaticamente, que é o auto-run lá dele. Então ele abre automaticamente lá. Coloca para não abrir, porque você consegue ver os arquivos sem ele abrir e executar qualquer tipo de script lá. Tem gente que coloca para abrir automaticamente. Então, todas essas coisas, às vezes, são coisas muito simples, mas que elas são tão eficazes que vai fazer com que a pessoa fale o seguinte: olha, eu tentei fazer o processo. E eu estou falando isso muito mais para um usuário final, para uma pessoa que está acostumada a viver no dia a dia, numa vida normal, e não do cara de TI simplesmente. Sim. Mas é óbvio que o cara de TI, ele também... Ele tem que saber. Mas é interessante você falar sobre essa questão do usuário final, porque o usuário final é, na maior parte do tempo, o foco. E ele é o elo mais fraco ali dentro da empresa. Às vezes a empresa até tem, algum sistema de segurança, falando de maneira mais básica, mas os colaboradores não estão preparados para entender, isso aqui é um ataque, isso aqui é um golpe, eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Então, é bacana mesmo a gente pensar e
ter essa consciência, saber identificar. E aproveitando que você falou aí sobre o phishing, a questão da engenharia social, né, que foi uma coisa que você, quando você estava explicando aí, muitas das técnicas são baseadas dentro da engenharia social, que é esse ato de manipular, né, a pessoa, utilizar estratégias, utilizar vulnerabilidades ali da própria pessoa, desconfiança, medo, entre coisas de manipulação psicológica mesmo, para poder enganar. E aí eu trouxe aqui, na verdade, 4 dicas aí, 4 estratégias que estão sendo muito utilizadas de engenharia social dentro dos ataques phishing, dos smishing e vários outros golpes aí, para você ficar de olho. Quando ele falou de e-mail, uma coisa que o pessoal tá usando muito são QR Codes maliciosos dentro dos e-mails. Você clica lá, é redirecionado para uma página falsa que tem um QR Code. É a mesma ideia de um link, com a diferença que é um QR Code. Exatamente, mas aí a galera às vezes não fica atenta e, poxa, isso aqui, olha, cara, não tem nada a ver, eu não vou clicar, eu não vou interagir com isso aqui. Também tem os pop-ups, né, que é uma coisa que quando a gente entra ali em alguma página, algum site, aparece. E muitas vezes os caras também aproveitam esses pop-ups para poder colocar ali e aplicar algum tipo de golpe. Então é bom a galera ficar de olho. Até nesse sentido, falando sobre a questão de pop-ups e tudo mais, uma dica que eu acho que seria bem valiosa a gente dá é o seguinte: você tem 2 possibilidades aí que eu indicaria para vocês aqui. Primeira delas é, no seu navegador que você já utiliza, ative o bloqueador de pop-ups. Ele pode te dar um certo trabalhinho, porque alguns sites que realmente precisam ser abertos um novo pop-up, ele vai bloquear lá, mas é só você dizer que, ó, para esse site eu vou liberar. Mas para todos os outros sites ele vai bloquear. Existe uma outra possibilidade que você tem alguns navegadores que eles são muito mais preparados para isso. Um dos que eu gosto bastante é o Brave, que é Brave, que é escrito Brave, que eu acho interessante porque ele tem um bloqueador automático de anúncio, qualquer tipo de intenção de te manipular. Então ele já faz esse processo de forma automática e você pode desabilitar se você quiser. Então ele para de ficar mostrando aquele monte de pop-up porque ele faz isso de forma automatizada. Você tem outros também que fazem esse tipo de coisa, mas o Brave é um bastante indicado para esse tipo de situação. Bacana, hein? Show! E aí também tem o Deepfakes, né? Que o pessoal tá utilizando, é uma coisa um pouco mais elaborada, mas o pessoal tá utilizando não só para questão de fake news, de fazer trollagem, mas também para convencer a galera aí dentro de ataques, para poder passar um pouco mais de autoridade. É tal pessoa, é uma autoridade aqui que tá transmitindo essa mensagem, então talvez tenha uma certa confiança. É bom ficar de olho também. E por último, as mensagens de texto falsa, né? Que normalmente vem aí com as operadoras, às vezes você recebe aí um SMS ligado a alguma operadora, às vezes nem é a sua operadora e chega na sua caixa de mensagem. Tem também questão de bancos, outras grandes empresas, então fica de olho nessas táticas aí de engenharia social, que são coisas simples, mas se você ficar esperto, você não vai cair e também pode ajudar outras pessoas a não caírem nesse tipo de coisa, né? E só um detalhezinho nesse sentido com relação à engenharia social, não fique assustado quando alguém falar o seguinte: nossa, ele sabe até onde eu moro, porque provavelmente você tem isso no Facebook, então não é difícil de descobrir. Então tome cuidado com o que você posta, com o que você coloca na internet, porque depois as pessoas dizem assim: nossa, não sei como, as pessoas falaram meu nome completo. Beleza, mas você coloca em todos os sites o seu nome completo, então não é uma coisa muito difícil de descobrir. Com certeza, né? O usuário entrega várias coisas e depois não quer, né? Não quer ser achado. Exatamente. Então, pra gente finalizar aí, pra gente ir pra última pergunta, essa pergunta que eu queria fazer é sobre navegação. Recentemente, o Google Chrome lançou aí algumas correções sobre algumas falhas 0 days que foram encontradas. Também a Microsoft lançou um patch aí com algumas correções de falhas, algumas de nível mais crítico, outras nem tanto. E aí a minha pergunta é: como que esses ataques se dão dentro da navegação? Eu sei que você falou algumas coisas quando você citou pop-up, algumas coisas aqui, mas como que acontece e quais são as vulnerabilidades exploradas dentro da navegação para que hajam ataques e vulnerabilidades também? Bom, quando você pensa num acesso ao site, basicamente o navegador, ele é o carro que é o meio para você chegar do outro lado. Então você pode usar o carro, pode usar o ônibus, você pode usar a bicicleta, você pode usar suas pernas, né? Mas assim, você vai chegar de alguma forma do outro lado. O navegador, ele vai ser basicamente isso. Ele vai ser o cara que vai fazer a solicitação e vai chegar do outro lado lá a requisição, vai te devolver e você vai conseguir ver essa informação. Só que assim, se alguém sabota o carro, você
muito provavelmente não está sabendo, mas você está sendo vigiado, controlado, você tem todo esse problema. Esse tipo de ataque, esse tipo de vulnerabilidade, ele envolve muitas das vezes simular um site que ele está querendo acessar, mas que é outro. Ele vai te redirecionar para um local que não deveria, ele vai te trazer uma informação na hora que você for fazer um download, por exemplo, ele pode trazer com um vírus lá dentro. Existem várias formas que eles conseguem explorar, porque o motor que está sendo utilizado para poder receber aquela informação está corrompido. Então, se a pessoa que deveria me levar para outro local, né, é como se fosse assim, eu tô com um carro, imagine um carro que é agora aqueles carros autônomos, né, que ele consegue te levar. Então você entra no carro lá, ou até mesmo um Uber, vai, para ser mais fácil, para ser a realidade do Brasil aqui. Eu tô dentro de um Uber e falo assim, ó, eu quero ir para tal local. Não conheço nada desse local, eu simplesmente cheguei aqui no Brasil, eu cheguei aqui, sei lá, em São Paulo e eu quero ir para tal local. Pronto, é isso que eu quero. Aí o cara vai me levar para aquele local. Só que assim, eu não sei para onde que é. Ele vai me mandar. Se não só ele, como até o mapa tiver com um problema e tiver me levando para outro local, eu não faço ideia. Se esse projeto, né, esse trajeto todo que existe, ele está corrompido, como eu consigo garantir que eu vou chegar do lado certo? Então você percebe que uma forma de atacar o usuário final, usando esse mecanismo que é o próprio navegador, pode ser muito útil. Por isso a necessidade de fazer atualizações constantes para que você não tenha esse tipo de problema, né? Então, quando eles conseguem encontrar essa vulnerabilidade, você fica extremamente exposto a qualquer tipo de malícia que eles tenham, nesse sentido de te levar para talvez aquele matagal que vai te deixar lá e aí pode ter qualquer tipo de problema. Isso falando a nível pessoal, mas numa situação real. Mas no cybercrime é mais ou menos isso que eles fariam. Exatamente. E aproveitando que você falou aí de atualização, né? Esse mês agora de junho a gente falou, teve vários conteúdos sobre atualização, tivemos artigo, tábua e tem um pocket aqui no canal também só explicando a importância do update, a importância de manter os seus sistemas aí atualizados. Então você já aproveita para conferir aqui no canal depois que você terminar de assistir esse vídeo. Pra gente encerrar de fato, né, Fernando? Eu queria que você deixasse aí 2 conselhos. Um conselho final aí de segurança para o usuário, que a gente falou muito aqui, e para aquele cara que é o profissional de TI dentro de uma empresa, que é responsável pela segurança. Você deixa aí de dica. Mais conselho. Dica. Já dei dica aqui que eu acho que eu vou dar. Já valeu, ó, diamante, ouro não. Bom, primeira coisa, eu acho que para o usuário final, que eu acho que tem que ficar bem claro a internet, ela tem muitas coisas boas, mas ela não tem só pessoas que estão bem intencionadas. Então, sempre desconfie das coisas que você acha estranha. Ah, mas eu acabei não pagando aquela pessoa lá porque eu achei muito estranho. Beleza, é preferível você postergar um dia para você fazer o pagamento de alguma coisa que você desconfiou ou que você queria realmente validar que aquilo era verdade, do que você entregar de mão beijada muitas vezes todo o seu recurso e você ter um problema seríssimo, não só com relação à sua segurança, mas com relação ao seu dinheiro. Então tem que tomar muito cuidado com isso. E não só isso, às vezes você pode estar afetando outras pessoas. Você não vai afetar simplesmente a você, né? Pode ser que o que você acessar pode infectar uma rede toda que envolva uma outra pessoa e que também pode causar um dano muito grande, né? Então, nesse sentido, é muito importante que a gente tenha sempre aquele sentimento de eu quero validar se isso é verdade, eu quero ser um testador de tudo que que me mandam aqui, porque eu não sei se isso é realmente verdade. E aí, quando a gente começa a fazer isso, a gente começa a ver, nossa, esse link aqui, procura uma informação do que está no e-mail lá no Google e ver se alguém fala sobre esse tipo de situação. Provavelmente você vai encontrar alguém falando, cair nessa farsa, né? Então, utilize esses mecanismos para isso. E para aquele prestador de serviço, o cara de TI, aquele que vai muitas vezes ser o responsável por ter que recuperar o estrago, se prepare.
Se prepare para não acontecer o estrago. Então você tem várias formas de se preparar. Uma delas é você se precavendo, colocando ferramentas que vão te ajudar na prevenção. Então você vai ter firewall, antivírus, você vai ter sistemas de monitoramento que vão fazer com que você tenha mais segurança e ao mesmo tempo backup, porque se você tiver um problema que você perder alguma informação, você consegue recuperar e restaurar a vida de uma empresa que muitas vezes pode estar fadada ao fracasso se ela não tiver esse backup configurado. Então, muito importante é a gente sempre pensar na prevenção muito mais do que depois simplesmente na recuperação. Mas é óbvio que a recuperação às vezes é importante. Com toda certeza. Fernando, muito obrigado. Muito obrigada pela sua participação. Foi um bate-papo muito bacana. Eu acredito que enriqueceu aí, tanto para você que compartilhou aqui com a gente, quanto para quem acompanhou o vídeo até agora, né? E esse foi o nosso cafezinho com TI aqui de junho. E Cafezinho reforçado. Isso aí. E eu já deixo o convite, né? Se a galera tiver alguma dúvida, quiser continuar, né, dar alguma contribuição desse assunto, deixa nos comentários que a gente tá sempre lendo, acompanhando, vendo o que a galera tá falando. E vai ser muito bom poder te ouvir. E claro, não esquece de deixar o like se você não deixou no comecinho do vídeo. Compartilha com um amigo aí que você acha que vai gostar de ver esse conteúdo. E a gente se encontra no quê? No próximo mês, na última sexta-feira do próximo mês, beleza? Valeu! É isso aí, pessoal!